Marcos, capítulo 11, versos 12 a 21. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, saíram de Betânia e teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém. Entrando nele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina, e vindo à tarde saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Até aqui, convido os irmãos para mais uma palavra de oração. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos, podendo continuar, ó Deus, esta série de estudos. Confessamos, ó Deus, que somos necessitados do Senhor, da ação do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, compreender o texto e aplicá-lo à nossa vida. Por isso, Deus, humildemente eu te peço, que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações, que a Tua palavra, Deus poderosa que é, possa transformar a nossa vida, as nossas atitudes, à luz dos ensinamentos que nós podemos aprender deste texto. Que o Senhor, ó Deus, seja honrado, glorificado em tudo aquilo que for dito aqui, que os nossos pensamentos sejam conduzidos pelo Teu Espírito, a fim de que possamos glorificar o Senhor por este belo relato da Sua palavra. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Muito bem, irmãos, nós já estamos chegando nas cenas finais do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, enfim, Jesus chega a Jerusalém, onde será a sua última parada antes da sua morte. Quero relembrar aos irmãos aquela desproporção que chamei a atenção de vocês na nossa última exposição, e nós conseguimos enxergar como não apenas em Marcos, mas em todos os evangelhos, existe uma desproporção com relação à narrativa do testemunho de Jesus Cristo. Marcos, especificamente, investe, e eu de fato quero dizer que ele investe 10 capítulos para narrar os 3 anos de ministério de Jesus, e ele investe 6 capítulos para narrar a última semana da vida de Jesus. Pense comigo, 10 capítulos para contar uma história de 3 anos e 6 capítulos para contar uma história de 7 dias. E embora não seja exatamente esta a proporção, e a gente pode perceber isso nos outros evangelhos, nós notaremos que existe em todos uma intenção em intensificar a narrativa acerca dos últimos fatos da vida, morte e ressurreição de nosso Senhor. Nós somos informados por esta inferência que acabamos de fazer, o quanto Jerusalém era importante para o ministério de Jesus. Não a cidade em si, mas aquilo que Jesus faria ali. Ou antes, aquilo que fariam com Jesus ali. O fato de Jesus ter decidido ir até o lugar que seria sacrificado, morto e entregue. Jesus, então, agora chega em Jerusalém, e como nós vimos na semana passada, diferentemente de qualquer outra comitiva de algum monarca do tempo de Jesus, assim como nós podemos
tratar de alguma autoridade dos nossos dias, Jesus entrou em Jerusalém numa entrada triunfal do ponto de vista da adoração, mas muito simples do ponto de vista do fato concreto. Jesus não entrou na cidade de Jerusalém, por exemplo, como Davi voltou para casa depois das suas vitórias, sendo adorado num grande carro real, seguido dos seus cavaleiros, tropas que rendiam todo o reconhecimento pela conquista de Davi. Jesus é recebido com alegria, mas montado num jumento. Jesus é recebido com alegria, montado num jumento, amparado pelas vestes dos seus discípulos, porque sequer tinham uma sela para colocar naquele animal para que Jesus montasse. Nós vimos na semana passada como Marcos aponta para detalhes desta entrada triunfal de Jesus, como eu disse, do ponto de vista da importância de Jerusalém, mas do ponto de vista humano, nem tão triunfal assim. Jesus sequer tinha um meio pelo qual ele pudesse entrar para chamar a atenção das pessoas em Jerusalém. Ele toma um jumentinho emprestado. Ele se assenta em cima das vestes dos seus discípulos e entra na cidade, sendo recebido como aquele que é bendito que vem em nome do Senhor. Verso 9 do capítulo 11. Então nós percebemos que agora Jesus parece mudar um pouco aquilo que eu chamei de estratégia ministerial. Até o capítulo 10, Jesus parece ser discreto naquilo que ele faz, embora isso tenha sido muito difícil, porque onde ele estava, grandes multidões o cercavam. Mas reiteradas vezes, Jesus dava ordem para as pessoas: eu curei você, mas não saia contando. Algumas vezes o próprio demônio queria dar testemunho de Jesus quando Jesus libertava aqueles possessos, e Jesus dizia: fique quieto. Por vezes, Jesus saía do foco da multidão e ele levava os seus discípulos para lugares desertos. Algumas vezes, Jesus se afastou dos próprios discípulos para estar sozinho num tempo de oração. Mas agora perceba que Jesus, ele propositalmente chama os seus discípulos para Jerusalém. E ele propositalmente, embora envolto num clima de muita simplicidade, parece chamar a atenção de toda Jerusalém para aquilo que estava acontecendo e iria acontecer. Jesus agora parece chamar a atenção das pessoas para esta entrada e para os fatos que se seguiriam. Então, nós vimos na semana passada que Jesus entra de forma grandiosa, mas muito simples, nos ensinando como Jesus sempre foi alguém muito simples. Ele entra em Jerusalém, ele vai ao templo, e essa informação é importante, mas ele não fica ali. E é muito interessante como Marcos registra isso. É como se Jesus tivesse chegado já de tardezinha e ele dá só uma olhada. Sentiu o que estava acontecendo, junta os seus discípulos, não fica em Jerusalém e vai para Betânia. Jesus foi ao templo, observou tudo, foi para Betânia. No outro dia, Jesus volta para Jerusalém. Nós precisamos nos lembrar que Jesus foi recebido por uma grande multidão que cantava: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Existem detalhes do texto que nos ajudam a compreender que Jesus, embora tenha sido recebido por uma grande multidão, provavelmente esta multidão não era composta, pelo menos não majoritariamente, pelos moradores de Jerusalém, mas pelas pessoas que estavam acompanhando Jesus. A gente viu isso no relato de Marcos e a gente vê isso nos sinóticos também, bem como pela grande multidão que não eram moradores, residentes de Jerusalém, mas que estavam em Jerusalém para uma celebração judaica muito importante. E que celebração que é essa? Páscoa. Muito bem, irmãos, acordem. A Páscoa. Eles
foram para Jerusalém para a celebração da Páscoa. Então Jerusalém estava lotada de judeus vindo de todos os lugares. Essas pessoas receberam Jesus, mas é interessante como no relato de Marcos, ao mesmo tempo que Jesus é recebido por uma multidão que aparentemente não parece ser os moradores de Jerusalém, a vida religiosa parecia acontecer normalmente no templo. Jesus então vai no templo, observa como as coisas estavam e vai para Betânia. Então, nós encontramos o relato da figueira sem fruto. E é muito interessante, irmãos, e eu não sei se isso já aconteceu com você. Quando nós lemos textos como esse, nós ficamos pensando, o que essa narrativa de uma praga de Jesus foi, né? Jesus amaldiçoou uma figueira. Tem a ver com essa narrativa. Parece que o evangelista abriu um parêntese para contar um detalhe do dia a dia de Jesus. Existe algo de espiritual em Jesus praguejar uma figueira que não produziu fruto e que Marcos faz questão de lembrar, nem era época de fruto e Jesus se parece ter ficado bravo com essa figueira. Você vai morrer. E aí na sequência Jesus vai para o templo e faz aquilo que nós conhecemos como a purificação do templo. Algumas lições me são importantes aqui e eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que a narrativa desta praga, por assim dizer, de Jesus para essa figueira é muito mais espiritual do que você possa imaginar. É como uma das parábolas que Jesus contou, mas esta é uma parábola real, porque a figueira é real, aquilo que estava acontecendo, a inexistência de frutos era real, mas Jesus queria ensinar um princípio espiritual muito profundo quando ele proferiu estas palavras àquela figueira, fazendo questão que os seus discípulos ouvissem tudo aquilo antes de ir ao templo. Mas antes eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma primeira lição importante que eu consigo observar nesse texto. Nós temos tratado a respeito de como Jesus, de forma mística, e aqui mística nós precisamos entender como misteriosa, como sendo uma verdade que não conseguimos explicar racionalmente com detalhes, porque compõem um mistério de Deus. Como Jesus foi ao mesmo tempo 100% Filho de Deus que tira o pecado do mundo, o poderoso Filho de Deus, mas também um homem, um ser humano como eu e você. Quando eu olho para relatos como esse, eu aprendo, irmãos, uma lição muito importante. A lição que nos leva a pensar que Jesus, apesar de ser o poderoso Filho de Deus, também era verdadeiramente homem. E eu quero chamar a atenção dos irmãos como esta informação é importante e como ela impacta o nosso relacionamento para com Deus. O texto nos diz que Jesus vai para Betânia e no outro dia ele está voltando para Jerusalém. A narrativa faz questão de nos dizer que Jesus teve fome. O mesmo que tem poder para criar todas as coisas do nada, se submeteu a uma condição físico-fisiológica de necessidade. O Evangelho de João vai nos dizer de forma extraordinária que Jesus, ele é o Logos, a palavra de Deus. Jesus é o poder criador. Foi pela palavra de Deus que tudo o que existe, inclusive a mim e a você, veio à existência. É esse Jesus que criou todas as coisas, que curou o cego Bartimeu, que libertou o endemoniado de Gadara, que libertou aquele jovenzinho que estava passando por um problema de possessão, que deu vista aos cegos, que recobrou a audição aos mudos, que ressuscitou os mortos. Esse mesmo Jesus que com o poder da sua palavra suspende, altera a ordem natural dos acontecimentos, se submeteu. E nós precisamos entender
voluntariamente a uma condição de humilhação. Jesus está voltando para Jerusalém. Os seus discípulos ainda não haviam entendido exatamente o que aconteceria ali, mas Jesus sabia do seu martírio, Jesus sabia dos seus sofrimentos, Jesus sabia de tudo que seria necessário acontecer para que a vontade redentora de Deus se cumprisse sobre aquelas pessoas, sobre as nossas vidas. E nesse ínterim, Jesus está indo para Jerusalém e ele teve fome. Jesus tinha uma natureza e uma constituição física exatamente como a nossa, em todos os aspectos que envolvem a nossa vida, exceto por uma: sem pecado. Sabe, irmãos, é muito interessante como nós lemos em Marcos a narrativa de que Jesus foi para o deserto para ser tentado. Jesus estava numa condição, humanamente falando, de debilidade, de fraqueza. Jesus não estava no deserto e ocasionalmente, naquele momento fisicamente de fraqueza, ele foi tentado. Não, irmãos. Ele se dirigiu voluntariamente, intencionalmente, para uma condição, e o deserto simboliza esta condição de extrema necessidade, para que ali, sendo tentado, ele pudesse vencer naquilo que nós fomos derrotados. Jesus, ele tinha exatamente as mesmas necessidades que eu e você temos. Jesus, como nos diz o texto bíblico, como nosso representante, o segundo Adão, venceu no deserto uma batalha que Adão perdeu no paraíso. Irmãos, é emblemático quando a gente consegue fazer essas interconexões. Pense comigo. Adão, pela cobiça do seu coração, foi seduzido a comer de um fruto proibido, podendo lançar mão de quaisquer outros alimentos, de qualquer outro fruto. Ele foi levado a pecar contra Deus num ambiente controlado. Isso é muito revelador. E Jesus foi vitorioso em meio a situações extremamente adversas. Jesus, ele, como homem, se submeteu a uma condição de necessidades. É interessante como os evangelhos fazem questão de deixar isso muito claro. Aqui nós lemos que Jesus teve fome. Irmãos, eu não sei quantos aqui já fizeram dieta. Ter fome não é uma coisa boa. Quer dizer, ter fome e comer é uma coisa boa. Agora, estar num churrasco, comemorando 90 anos da vovó Célia, e ver aquelas picanhas passando assim, e ter que se contentar com um Coca Zero, que eles me ofereceram, né? Mas você não quer, pastor? Eu quero, mas eu não posso. É terrível, irmãos, é terrível. E o Evangelho nos faz questão de dizer que Jesus teve fome, mas não apenas isso. A fome não foi a única expressão de humanidade de Jesus. Ontem, na nossa conversa pastoral, nos preparativos para o casamento do Cadu, da Paloma, do Gustavo e da Rúbia, enquanto eu disse para eles, você bebe água, eu bebo chá de cavalinha, para não ficar inchado. Então, é uma situação complexa, irmãos. Mas o texto bíblico também nos dá conta de que Jesus não experimentou apenas fome. Jesus também se alegrava, um sentimento humano de felicidade e contentamento. Jesus ia a festas. E como não nos lembrar daquele que foi o primeiro dos seus prodígios em Caná da Galileia, nas bodas, num casamento. Jesus tinha amigos. Jesus se alegrava com esses amigos. Irmãos, quando nós olhamos para a cruz, nós sabemos que Jesus sentia dor física.
Quando nós olhamos para aquilo que aconteceu na cruz, nós entendemos que aquele que deu ordem e estabeleceu o cosmos tal como nós conhecemos, ainda que tão pouco, sofreu dores insuportáveis na cruz do Calvário. Jesus estava pendurado na cruz, e num dado momento os evangelhos nos dão conta que ele pediu o quê na cruz? Água. E o que deram a Jesus? Irmão, você já parou para pensar por que vinagre? Talvez eu possa dificultar o seu almoço hoje. Eu não sei quantos já pararam para pensar que as questões de higiene na época antiga era uma questão muito difícil, muito difícil. Meninas, se escandalizem. Os banheiros públicos romanos, eles eram grandes latrinas, onde uma pessoa ficava do ladinho da outra, assim, do ladinho, sem biombo, sem nada. Não tinha ali o YouTube, você ficar vendo um vídeo, não. As pessoas ficavam conversando enquanto faziam as suas necessidades em latrinas de pedra. E em frente a essas latrinas eram banheiros coletivos, 10, 12, 15 assentos, por assim dizer. E havia um tanque com água e varas com esponja na ponta. Os irmãos já perceberam para que servia essa esponja. Do lado havia um outro recipiente com vinagre, para que essa esponja pudesse ser higienizada. Há quem diga que aquilo que ofereceram para Jesus no lugar de água tratava-se de um vinagre utilizado para higienização das latrinas romanas. Profunda humilhação. Jesus, o poderoso Filho de Deus, também se cansava e ele precisava repousar. A gente viu Jesus dormindo no barco. A gente viu Jesus querendo ficar sozinho. Sabe aquele dia que você deseja descansar, entrar no seu quarto e ficar a sós com Deus, poder descansar? Jesus estava sob condições assim. Jesus ficava com sede e precisava beber água, assim como ele sentia fome, no nosso caso, e ele precisava se alimentar. E aí você fica pensando, ok, pastor, tudo muito bonito, mas o que isso tem a ver comigo? Expressões assim, irmãos, falando da humanidade de Jesus, da condescendência de Jesus, da empatia de Jesus, deveriam nos fazer nos humilhar diante de Deus. Quão admiráveis são os relatos que mostram a plena humanidade de Jesus. Como nós somos consolados, irmãos, com relatos que demonstram que Deus se solidariza, não apenas com a nossa condição de pecado, mas com o nosso estado de necessidade. A humilhação de Jesus em tornar-se completamente homem, para que como homem vencesse aquilo que o homem não foi capaz de vencer, mostra a disposição do Deus que deseja salvar pecadores. Ele permitiu-se padecer de fome quando veio a esse mundo para salvar pecadores. Irmãos, é diferente quando você sabe que alguém entende o que você passa. Quando alguém sabe exatamente onde o seu calo aperta. Quando alguém tem conhecimento de causa da sua luta, das suas necessidades. Quando nós olhamos para essas narrativas a respeito da humanidade de Jesus, nós somos naturalmente lembrados de que Jesus é sim o poderoso Filho de Deus, mas ele é também Deus homem, que sabe exatamente o que é padecer, que conhece, irmãos, cada uma das nossas angústias, e mais do que isso, ele se compromete conosco, ele entende, irmãos, a razão do nosso choro, ele entende, irmãos, aquilo que nos faz muitas vezes ficarmos perplexos por questões que envolvem a nossa vida aqui, porque Jesus sabe o que é ser plenamente um ser humano. Eu me lembro
da fala de Paulo em Efésios capítulo 3, verso 8, quando Paulo, falando a respeito da bondade de Deus, ele diz: a bondade e o amor ultrapassam o entendimento humano. E isso não é de se admirar que Paulo tenha referido-se à insondável riqueza de Cristo. É diferente quando você lida com alguém que em algum momento da vida passou por aquilo que te faz sofrer. Isso faz toda a diferença. Houve um tempo na minha vida, irmãos, que foram muitas lamentações por uma condição física, emocional, que me causava um sofrimento muito grande. Estar com um estágio avançado de depressão, ter pensamentos psicológicos terríveis, de estar numa condição de insônia contínua, profundo estado de angústia e tristeza, sem nenhum fato aparente que justificasse isso, me causava dor no coração. Me causava muita dor no coração. E muitas foram as vezes que durante as madrugadas de insônia, a Fernanda deixou de dormir para estar comigo e ela sofreu comigo esse tempo de debilidade humana. E eu fui várias vezes levado a olhar para a Bíblia e perceber que homens de Deus ao longo da história experimentaram circunstâncias assim. Como não lembrar de Elias, com medo da rainha? Como, irmãos, não lembrar de Charles Haddon Spurgeon, nossa, o príncipe dos pregadores, que sofria de depressão profunda? Como não me lembrar de Francis Schaeffer e tantos outros homens e mulheres de Deus que tiveram que passar por questões assim? Mas eu me lembro que um divisor de águas no meu tratamento e como eu vi todas estas questões, como Deus usou a vida da Fernanda para trazer alento ao meu coração. Quando ela me disse o seguinte, em lágrimas, né, chorando, e eu chorava sem saber por que eu estava chorando. É terrível isso, irmãos. É terrível sofrer de ansiedade incontrolável e não saber por que está ansioso. É sentir uma tristeza injustificável, mas que no coração de quem está com depressão é real. Real. É sentir medo e pavor de absolutamente tudo e não conseguir sequer explicar isso para as pessoas. E a Fernanda me disse, e eu lamentando, né? Eu posso dizer que naquele momento foi mais do que lamento. Chegou a ser pecado, porque chegou a ser murmuração. Eu dizia, Deus, Abacuque, né? Por quê? Por quê? É mesmo necessário, Deus? Como Jó, o senhor está fazendo aí que não intervém aqui? A situação está difícil. Só quer que eu morra mesmo? É assim? Fazendo triste as pessoas à minha volta? Dificultando a minha vida? E aí a Fernanda me disse algo interessante e me fez pensar a respeito de como Deus tem o poder de transformar debilidades em oportunidades. Eu sei que os irmãos querem saber o que a Fernanda me falou, né? Ela disse assim, e se, e só e se, Deus está permitindo tudo isso para que em algum momento da sua vida e ministério você possa olhar nos olhos das pessoas que passam pelo mesmo problema e dizer, eu sei o que está acontecendo com você. Eu entendo a razão da sua angústia. E aquilo naquele momento, irmãos, trouxe alento ao meu coração. E eu nunca imaginei que pouco tempo depois isso se tornasse uma realidade tão próxima, de ter que lidar com questões emocionais de pessoas, no âmbito pastoral, é óbvio, onde eu posso tranquilamente quebrar tabus em falar a respeito dos meus próprios sofrimentos. E aí, conquistar, por assim dizer, a confiança daquele que sofre, porque a pessoa sabe que existe empatia em algo que sequer é compreendido pelas outras pessoas. Jesus, quando nós nos achegamos diante dele,
apresentamos ao Senhor as nossas queixas, as nossas lutas, os nossos sofrimentos, as nossas dores, os nossos medos, as nossas enfermidades. Jesus não é apenas o Deus que está lá nos céus, Jesus é também o Deus que sofreu todas estas coisas. Declarações dessa natureza deveriam nos ensinar a capacidade de Cristo em exercer simpatia, empatia para com aquele que sofre. Ele conhece a nossa experiência por experiência própria. As tristezas que nós enfrentamos, Jesus as conhece. Em ter sofrido com uma multidão aflita, onde ele afirmou, essas pessoas, Jesus se compadeceu delas, e ele disse, essas pessoas são como ovelhas que não têm pastor. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro também chorou ao ver o luto das pessoas ao chegar na casa de seus amigos. Esse mesmo Jesus, ele se compadece de nós e ele entende as debilidades próprias do ser humano. Jesus passou pela experiência de viver num corpo e sentir as necessidades diárias do corpo. Ele mesmo passou pelos severos sofrimentos que o nosso corpo humano está sujeito. Como eu disse, ele provou a dor, a debilidade, a exaustão, a fome, a sede. Jesus provou a rejeição das pessoas. Jesus sabe o que é ser desconsiderado por pessoas próximas. Nós já vimos como ele volta para casa e ele é recebido como um impostor. Jesus sabe o que é ser deixado de lado. Jesus sabe o que é ter pessoas à sua volta maquinando contra ele. O texto nos diz que depois da purificação do templo, os religiosos queriam matar Jesus. Jesus sabe o que é ser perseguido. Jesus sabe o que é ser acusado injustamente. Quando nós lhe falamos sobre as nossas coisas, quando nós abrimos o nosso coração diante de Deus, Ele sabe exatamente o que nós queremos dizer. Irmãos, Jesus trabalhou no seu ministério terreno, e a Bíblia nos diz, e a carta aos Hebreus nos oferece essa informação de forma muito clara. Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós. O sacerdote é aquele que faz a mediação entre o povo e Deus. Jesus continua intercedendo por nós, e essa é a causa, irmãos, da nossa esperança. Jesus é o nosso Salvador. Ele entende o sofrimento do pobre coração do ser humano. Então, ao olhar para esse texto e ver uma expressão tão simples e aparentemente tão simplória, mas que é profundamente importante dentro do contexto da teologia, da dupla natureza de Jesus, nós encontramos na fome de Jesus esperança para continuarmos clamando a Ele. Esperança para abrirmos o nosso coração diante dele, porque Ele sabe das nossas dores. Mas eu separei ainda uma segunda lição importante, que nos é apresentado nesta que eu tenho chamado de uma parábola da vida real. Porque perceba, parábolas eram histórias contadas, não necessariamente vinculadas a algo real, mas que queriam ensinar um princípio espiritual profundo. Uma forma lúdica, uma forma de comparação, analogias para trazer ensinamentos importantes. Jesus sempre se valia das parábolas. E embora a figueira aqui seja um relato real, eu percebo como ela não é lá muito diferente das parábolas de Jesus. Porque perceba, não é à toa que Jesus, entre a primeira ida e a segunda no templo, ele encontra com uma figueira e amaldiçoa essa figueira. O que isso tem a nos ensinar, e eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa segunda lição, a respeito do grande perigo da falta de frutos e da formalidade espiritual. Vamos lá? Vamos ler, então, a maldição de Jesus para a figueira dentro do seu contexto?
Vamos devolver ao texto o próprio texto. Jesus está vindo para Jerusalém. Ele é recebido por uma multidão que não era especificamente os moradores de Jerusalém. Jesus então entra na cidade e a vida religiosa parecia fluir normalmente. As comemorações da Páscoa estavam acontecendo. Os sacrifícios estavam sendo oferecidos. Jesus chega, olha para aquela situação, percebe o estado de contaminação e, por que não dizer, de profanação daquilo que deveria ser a casa de oração, sai, vai para Betânia. No outro dia, quando ele está voltando para aquilo que deveria ser a casa de oração, mas virou reduto de cambistas, de mercenários, Jesus encontra com uma figueira. Jesus tem fome, ele olha para aquela figueira cheia de folhas, e ele então vai procurar numa árvore frondosa cheia de folhas aquilo que é a consequência natural de uma árvore, é produzir frutos. E ele então olha no meio daqueles ramos, procurando algum fruto naquela figueira. E embora ela estivesse bonita, cheia de folhas, ele não encontrou frutos naquela figueira. Então Jesus parece nervoso, né? Não tem fruto não? Que morra, que ninguém coma do seu fruto, ou seja, você não mais produzirá frutos nenhum, eu me desagradei de você. Aí o texto diz que Jesus vai para o templo, arruma ali uma celeuma, uma questão com os cambistas, e o texto termina, e é por isso que eu avancei aqui, versos 20 e 21, com Pedro fazendo o reconhecimento. Senhor, a figueira morreu, ela secou. Irmãos, percebam que esta foi uma lição que o nosso Senhor deu aos seus discípulos e às pessoas que estavam com ele, numa notável ação figurativa. E é por isso que eu tenho chamado aqui essa relação de Jesus com a figueira como uma espécie de parábola. Jesus se aproximou daquela figueira, ele procurou frutos, não encontrou e proferiu uma maldição para com a figueira. Ah, é? Você não produziu frutos, não? Está bonita por fora, mas não consegue fazer aquilo pelo qual você existe? Eu me lembro uma vez, quando ainda trabalhava no banco disso, vai guardando nas galerias. A gente que mora numa região assim, rural, a gente aprende a lidar com essas coisas. E eu estava visitando um cliente, um cafeicultor da região, muito grande. E eu me lembro de ter chegado assim na lavoura de café muito bem cuidada, e eu quis fazer um elogio pautado em ciência, tipo, esse gerente aí conhece as coisas, né, e tal. Isso aconteceu na Divisa Nova. E aí eu cheguei lá, sabe, um café irretocável, assim. Eu disse, nossa, que cafezal bonito. E aí o doutor disse, por que você está falando isso? Eu falei, olha a quantidade de folha. O que eu quis dizer? Cada grão de café precisa de um percentual, não, de folhas sadias para produzir o fruto. Então, a quantidade de folhas, em alguma medida, determina a quantidade de frutos. O café precisa produzir, não é, Silvia? Precisa produzir folhas para produzir fruto. Ele disse, mas eu não estou preocupado com isso não, eu não sou vendedor de chá, eu estou interessado nos frutos. Pouco me importa se tem pouca folha ou muita folha, eu estou interessado se ele vai produzir. Porque se não produzir, eu passo a máquina. Eu planto outra muda, eu mudo a genética. Eu estou pouco interessado, eu não sou criador de samambaia. Eu quero é o café, eu quero é o fruto, porque é nisso que eu estou interessado. Uma figueira não foi criada para ser, embora ela possa, em algum momento, servir como algo ornamentativo. Sim, você olha e diz, uau, que bonito. Uma figueira foi criada, constituída para produzir figos. Do que serve uma figueira, afinal de contas, que não produz figo? É esta a análise de Jesus. E ele chega então, no dia seguinte, os discípulos percebem, secou.
morreu. Mas ela parecia tão viva, ela parecia tão bonita, tão frondosa. E do dia para a noite, revelou-se estar morta. E ela declarou-se morta no dia seguinte, não porque ela era feia, mas porque ela não cumpria o seu propósito original. E a gente olha para esse texto e acha só que Jesus estava nervoso com o que estava acontecendo no templo. Jesus deseja trazer um ensinamento espiritual, irmãos, muito importante para os seus seguidores. Irmãos, lembra que eu disse que a religião estava acontecendo em Jerusalém? As multidões estavam indo para Jerusalém para celebrar a Páscoa, uma festa que foi instituída por Deus por meio de Moisés, logo depois de saírem do Egito. Aquela festa fazia parte da lei cerimonial de Deus, daquilo que o próprio Deus estabeleceu como um imperativo. A partir de agora, vocês vão comemorar o dia em que o sangue nos umbrais da porta fez com que a morte não alcançasse os moradores daquela casa. Deus estava revelando-se gradualmente, apontando para aquilo que aconteceria nessa semana em Jerusalém. Assim como o sangue nos umbrais da porta fazia com que o anjo da morte, Páscoa, pulasse por cima, o sangue vertido na cruz do Calvário anula o poder da morte naqueles que estão sob o sangue do Cordeiro de Deus. A religião estava acontecendo, mas Jesus queria ensinar, irmãos, uma lição importante. Uma religião feita de exterior, embora seja bonita por fora, pode, não estou dizendo que está, mas pode estar morta por dentro. Embora exterior, obediente à formalística daquilo que o próprio Deus determinou, se ela não cumpre o propósito para o qual ela foi criada, ela não apenas pode, mas será descartada. Jesus está chamando a atenção daquelas pessoas de que aquela figueira representava os religiosos, as pessoas que estavam envolvidos com os mandamentos, mas que haviam perdido de vista a razão pela qual eles estavam fazendo aquilo. O templo foi deturpado, irmãos, e a gente precisa entender isso aqui. O templo para o judeu era o símbolo maior da religião. Isso para um cristão, irmãos, não tem lá tanta importância, mas para o judeu tinha. Era ali que Deus manifestava a sua presença, era o símbolo da presença de Deus, os sacrifícios, as festas, tudo aquilo que envolvia o trabalho cerimonial no templo, era o culto a Deus que Deus havia requerido do seu povo. E o povo estava obediente ao calendário, às festas, aos detalhes. Mas eles haviam se esquecido a razão pela qual eles estavam fazendo todas aquelas coisas. O produto, o resultado dos sacrifícios, de tudo aquilo que os sacerdotes faziam ali, daquelas celebrações, deveria ser o culto a Deus, deveria ser a adoração a Deus. E naquele contexto, foi transformado num mecanismo de obter lucro. Por quê, pastor? É isso comigo. As pessoas vinham de todos os lugares para oferecer os seus sacrifícios ali. Então imagine, meus irmãos, quando a própria religião se corrompe e eles permitiram que aqueles mercadores se instalassem ali nos arredores do templo. E a razão era muito simples. Olha o discurso, irmãos. É para facilitar a vida dos adoradores. A pessoa vem, traz o seu sacrifício, o sacerdote julga e diz, não está tão perfeito. E agora o que eu vou fazer? Não, faz o seguinte, tem uma barraquinha ali que vende umas pombas, tua família é pequena, você é pobre, a pomba vai servir para o seu sacrifício. Não, você já é mais abastado. Tem uma outra barraquinha que vende um novilho, que vende um cordeiro. E aí,
todo aquele mercado que girava em torno da adoração tinha uma justificativa plausível: facilitar a adoração. Mas os interesses eram obscuros. E por que eu estou fazendo essa afirmação? Porque Jesus muda aquilo. Porque Jesus, aquele que conhece o coração e as motivações do coração humano, deu um basta naquilo. Vocês estão deturpando a casa de Deus. E a pergunta que nós precisamos responder aqui é o seguinte: tá, se aquela figueira que deveria produzir frutos, que estava cheia de folha e não se achou fruto nela, é uma mensagem espiritual de Jesus, a pergunta é: quem eram os destinatários? Para quem que Jesus estava dizendo essas coisas? Para quem que Jesus estava, a quem Jesus estava chamando a atenção para o fato de que não basta ser bonito por fora, é necessário cumprir o papel para o qual você foi criado. Para quem era esta mensagem? Foi um sermão, na minha opinião, essa palavra de Jesus para a figueira foi um sermão completo, com tríplice aplicação. Um sermão que deveria falar alto a todos aqueles que, de fato, no coração queriam cultuar a Deus. Um sermão que deve falar profundamente aos nossos corações. Embora ressecada até as raízes, aquela figueira ainda está falando para nós nessa manhã. Naquela figueira havia uma voz que, na minha opinião, era dirigida à comunidade judaica, rica em folhas, simbolizando aqui a formalidade religiosa, porém, ao mesmo tempo que exteriormente bonita e frondosa, era estéril em todos os frutos do Espírito. Irmãos, é só a gente olhar para os primeiros 10 capítulos, como foi a percepção dos religiosos, dos escribas e fariseus. Mais adiante a gente vai ver o papel dos saduceus em tudo isso. A comunidade judaica estava correndo um grande risco, até mesmo por ocasião daquela imagem do ressecamento daquela figueira. Como teria sido bom se a comunidade judaica tivesse conseguido perceber aquele perigo. Naquela figueira, também eu penso que existe uma voz que aponta para a igreja de Cristo. Em todos os séculos, com todos os contextos na história, ali, aquela figueira está chamando a nossa atenção, está nos fazendo uma grave advertência a respeito de uma profissão de fé vazia e desacompanhada de sã doutrina e de um viver santificado. De uma conversão que acontece no coração e que se reproduz nas nossas atitudes. Alguns destes ramos da igreja fariam bem em olhar para aquela figueira e perceber como não adianta ser apenas bonito. Não adianta apenas ter uma história. É necessário produzir os frutos para o qual ela foi criada. Irmãos, a comunidade judaica deveria ser impactada por esse fato. Os discípulos de Jesus deveriam ser impactados por esse fato. A igreja de Jesus. Mas sabe, existe ainda um terceiro público que deve pensar a respeito da voz, por assim dizer, que emana dessa figueira. Todos aqueles que são, é difícil, né? Parece um contrassenso, crentes carnais, crentes que são crentes, mas que no coração não buscam a Deus. Que bom, irmãos, se todos estes públicos olhassem para aquela figueira e vivessem e percebessem como a mensagem de Jesus é direta aos corações. Nós precisamos parar e pensar como nessa parábola de Jesus descreve
como o nosso coração está diante de Deus. Não basta apenas, irmãos, parecer. Ontem eu dizia isso para os casais. Não basta apenas ser, parecer bonito e certo. Precisa ser de fato certo. Nós precisamos ter cuidado para que individualmente nós possamos aprender bem a lição ministrada por essa figueira. Nunca nos esqueçamos do fato de que quer seja no batismo, na ceia, ou por ser membro de uma igreja, por melhor que ela seja, muda o fato de que nós precisamos individualmente nos consagrar a Deus e produzir frutos espirituais que condizem com a fé que nós professamos. Irmãos, a imagem da figueira bonita que secou, ela é chocante, porque Jesus conhece o nosso coração. São apenas folhas, meras folhas, e sem fruto, aquela folhagem servirá apenas para aumentar o fogo que será feito na sequência depois de ser cortado. Irmãos, nós nunca poderemos alegar ignorância para com a necessidade de vivermos uma vida consagrada a Deus. Quanto mais conhecemos de Deus, mais nós somos cobrados por causa deste conhecimento. Quanto mais próximos da luz de Deus, mais evidentes são as marcas do primeiro Adão na nossa vida e na nossa moral. Nós precisamos, em último lugar, perceber quão reverente nós devemos ser a utilizar lugares consagrados à adoração pública. Esta é uma verdade ensinada e bem destacada no comportamento de Jesus. Jesus chega no templo e ele percebe aquele esquema montado, que aparentemente não tinha nada de errado. Afinal de contas, estava ali para promover soluções para os adoradores. Mas que pelas atitudes de Jesus nós entendemos que, na verdade, as pessoas não estavam interessadas em oferecer um culto a Deus, mas tão somente satisfazer a ganância do seu coração. As pessoas estavam interessadas em realizar os seus próprios projetos. Aquele lugar que na cultura judaica, e eu preciso dizer isso, o lugar tem muito valor para o judeu ou para o católico, por exemplo, que entende ser mais santo os lugares. Então, naquele contexto, Jesus está deixando claro que eles haviam desvirtuado aquilo que deveria ser uma casa de oração. Nós não podemos perder de vista, irmãos, o valor que o templo tem para a religião judaica. Nós não temos este senso de valoração, sobretudo para cristãos, na nova aliança. Se nós um dia não tivermos um lugar bonito e aconchegante como esse, nós ainda assim seremos igreja de Jesus, porque o Espírito do Deus Altíssimo foi derramado sobre as pessoas, porque o acesso à presença de Deus foi definitivamente aberto pelo Cristo morto e ressurreto na cruz. Portanto, não é o lugar que determina a qualidade da adoração para a igreja. Mas, se nós nos reunimos para cultuar a Deus, nos é requerido, irmãos, nos é requerido reverência e reconhecimento, porque nós estamos diante do Deus Altíssimo. Não dá para cultuarmos a Deus do nosso jeitão particular. Deus requer culto do seu povo do seu jeito, da sua forma. E por isso, irmãos, embora não fazendo de lugares uma mística especial, nós precisamos nos lembrar em nome de quem e por quem nós nos reunimos, neste ou em outros lugares. Nós precisamos estar atento para que lugares como esse, consagrados, destinados para adoração pública, tenham a sua finalidade desvirtuada. Eu não estou dizendo que a gente não possa usar o templo para outra. Não é isso, irmãos.
Mas nós não podemos perder de vista a razão para a qual esse lugar existe e foi destinado. Nós não podemos perder de vista qual é a finalidade da igreja. Por que, meu tempo acabou, por que que Deus nos constituiu igreja? Irmãos, pense comigo, Igreja Presbiteriana Independente de Areado. Deus não espera que nós contemos uma história para Ele acerca da nossa própria história particular aqui. Deus não está lá tão interessado nessas coisas. Ele deseja ver os frutos para os quais Ele nos colocou aqui. E nós precisamos pensar a respeito disso. Se hoje Jesus Cristo, e aqui o se não é uma dúvida, é uma afirmação retórica. Hoje Jesus Cristo, passando pela nossa vida como aquela figueira, qual seria o veredito dele a respeito dos nossos frutos? Quem sabe um profundo entendedor de teologia, quem sabe alguém extremamente comprometido com a liturgia reformada, quem sabe alguém completamente engajado com os ritos cerimoniais da igreja, mas que simplesmente não tem frutos para apresentar a Jesus. Meus queridos irmãos, eu ainda tinha muita coisa para dizer. Em algum momento a gente vai dizer, mas eu quero encerrar aqui, chamando os irmãos a essa reflexão. A purificação do templo está inserido num contexto onde a religião tornou-se um fim em si mesmo, onde as pessoas fizeram da religião um status de acomodação. Eu sou crente, eu sou membro e isso me basta. Jesus está nos chamando à reflexão de que frutos nós temos produzido, irmãos. Que frutos espirituais nós temos produzido para a glória do Senhor. Que Deus nos ajude. Na semana que vem eu parto daqui. Que Deus nos ajude a pensar a respeito disso. Que a figueira no caminho de Jerusalém nos faça pensar a respeito dos frutos que existem em meio às folhagens, aos ramos da nossa vida. Existem frutos? Existem folhas? Porque às vezes corremos o risco de nem aparência de crentes ter. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, que Deus nos ensine em nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos para mais um tempo de oração, que Ele fale conosco, que Ele traga arrependimento na nossa vida, por muitas vezes nos preocuparmos mais com o meio e nos esquecermos da finalidade, por muitas vezes nos preocuparmos mais com a estética do que com a nossa finalidade, de muitas vezes ficarmos procurando pelo em ovo e não nos preocuparmos com aquilo que de fato nos é requerido, com aquilo que de fato nos será cobrado. Que Deus nos ajude.